aprofunda naquilo que contribui para o ensinamento, mas a gente carece da graça do Senhor para quando vamos pregar a sua palavra, quando vamos ensinar, principalmente na escola dominical, né, onde é uma responsabilidade muito grande da gente em ensinar aos irmãos. Não é eu que vou ensinar, mas é a palavra de Deus, né? Então, agradecendo a Deus por esta oportunidade, e nós vamos ler nesta manhã, vamos meditar na Santa Palavra de Deus. Quero que os irmãos abram a palavra, carta aos Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 20, e nós vamos usar aqui como tema a causa pela qual o cristão deve lutar. Então, o cristão, ele está em luta em favor de uma causa, e nós vamos então estudar nesta manhã aqui sobre este tema, sobre este assunto. Todos acharam? Já está sendo ali projetado também. Vamos então proceder com a palavra de Deus. Diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo, ou seja, eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Senhor, nós oramos a Ti mais uma vez nesta manhã e pedimos, ó Deus, de Ti a Tua graça, Tua misericórdia, ó Deus, a direção do Teu Santo Espírito sobre aquilo que vamos falar, ó Deus, possamos falar somente aquilo que seja para a edificação, ó Deus, das nossas vidas. Nós, ó Senhor, oramos por todos nós, por mim que vou falar aqui, ó Deus, e pela igreja que estará ouvindo também. Abre o nosso entendimento, que a nossa mente possa, ó Deus, estar aberta e o nosso coração receptíveis, ó Deus, receptível à Tua vontade, de aprender do Senhor, de sentir a Tua graça. Por isso nós oramos no nome de Jesus. Amém. Pois bem, amados irmãos,
Esta carta de Paulo aos Efésios é uma das cartas onde o apóstolo ele estava prisioneiro em Roma. Nós vemos que são 4 as cartas da prisão. Algum irmão pode citar alguma outra ou as outras 3? É uma escola dominical onde nós vamos exercitar nossa mente. Pois bem, uma é esta, carta aos Efésios, a outra é a carta aos Colossenses, Filipenses e Filemon. Então, essas 4 cartas, Paulo estava preso em Roma e ele escreveu estas cartas a estas igrejas. E a carta aos Efésios, ela é interessante porque ela é uma carta que Paulo ele não exorta a igreja, ele não trata de assuntos particulares, vamos dizer assim, não trata de assuntos igual está sendo ensinado, o pastor está passando nas quartas-feiras, né? As cartas na igreja, ou seja, a primeira carta à igreja de Corinto, onde foi uma igreja problemática e precisava de um ensinamento contundente do apóstolo Paulo. Aqui não. Aqui uma carta mais de aconselhamento, uma carta pastoral. E nós vemos aqui que depois que Paulo ele fala da fé, fala da graça do Evangelho, que os efésios foram alcançados, e ele dá algumas dicas de procedimento, não exortação, conforme eu já disse, mas de procedimentos de como o crente deveria andar. Então ele fala sobre o esposo, o papel do esposo, o papel da esposa, dos filhos, e o papel dos patrões também, como tratar os seus empregados, os servos, como servir aos seus senhores. Então, aqui Paulo fala isso tudo. Os irmãos depois podem ler em casa. E por final, ele disse, quanto ao mais, aqui ele começou o texto que nós lemos, né? Ele fala, quanto ao mais, ou seja, eu tenho mais alguma coisa para dizer. Eu vou terminar aqui, mas eu tenho algo mais a dizer. E aqui, ele apresenta a armadura de Deus. A armadura de Deus para o cristão. E o interessante é que ele começa a carta aos Efésios, a carta aos Filipenses, a carta aos Colossenses, ele sempre usa o termo em Cristo. Esse termo é muito constante nessas cartas, em Cristo. Então, agora, o porquê, depois nós vamos falar mais sobre esse em Cristo. A causa pela qual o cristão deve lutar. Ou seja, nós estamos lutando, nossa luta, em Efésios 4, 3 e 12, 5. Efésios 4, 3, diz assim, Efésios 4, 3 diz assim, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da perfeição. E também Efésios, ainda o versículo 12 a 15 diz assim, capítulo 4, versículos 12 a 15 diz assim,
com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela armadilha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça da igreja. Então, aí está um dos motivos, que é a causa pela qual o cristão ele deve lutar. E a carta aos Efésios, ela é interessante, é porque ela foi escrita para tornar a igreja de Éfeso consciente da grandeza da salvação. Então, a salvação que nós, quando a gente recebe um presente, a gente valoriza aquele presente. Então, aqui também, a igreja, ela recebeu a salvação de Cristo, e ela, então, e essa salvação, a salvação grande, ela precisava valorizar, tornar ciente daquilo que ela tinha recebido do Senhor. E nós vemos também que é na igreja onde nós evidenciamos essa grandeza. Então, é no meio da igreja, é no meio do povo de Deus que nós evidenciamos a grandeza do Evangelho de Jesus. E o terceiro, a igreja tem a sua origem em Cristo e está ligada a Ele e existe por meio dele. Então, a igreja ela tem essa ligação a Cristo. E nós vemos também uma causa pela qual a igreja precisava lutar, é a sua maturidade. A igreja aos Efésios, ela precisava ser uma igreja madura, não composta de crianças, de pessoas ciumentas, brigonas, conforme aquilo que nós temos aprendido, mas de pessoas crescidas espiritualmente. E esse crescimento é em Jesus. A vida da igreja deve corresponder a esta maturidade, a estatura da plenitude de Cristo. E aí nós vemos a armadura de Deus para o crente. Os versículo 13 aqui fala da armadura de Deus. O versículo 11, versículo 13 fala desta armadura de Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta, nós temos uma luta, nós vemos que paira sobre a humanidade a nuvem do mal. Aqui fala, a palavra de Deus fala isso, nos lugares celestiais. E o crente, então, ele precisa tomar posse das armas de Deus, que Deus fornece, para que ele possa lutar contra estas potestades, essas coisas do mal. E nós vemos que essa armadura é o próprio Senhor Jesus. Nós podemos ver a armadura de Deus. Nós vemos que a armadura de Deus, que aqui foi falada, nós podemos ver o dia mau. O dia mau é o deserto que nós atravessamos. Todos nós passamos por provas, em uma determinada fase da nossa vida,
Então esse dia mau é um deserto que nós passamos, mas nós confiamos em Deus nesse momento difícil da nossa vida. E nós vemos aqui, Paulo ele usa muito a figura do soldado. O soldado, certamente quando ele escreveu esta carta, tinha algum soldado perto dele, ele ali sendo guardado ali, existia certamente algum soldado perto dele, então ele fez esta analogia, comparando ali as armas do soldado romano com aquilo que Deus tem para nós. Então aqui, por exemplo, a igreja usa, por exemplo, vamos usar a espada, mas não é uma espada, aqui é a palavra. O capacete da salvação, mas não é somente o capacete, mas é a salvação sendo, o capacete representando a salvação. É uma simbologia, é uma analogia aqui dessas armas do soldado romano. E estas armas que nós vamos falar delas, elas compõem uma armadura, e essa armadura é o próprio Senhor Jesus. A carta aos Efésios sempre cita a igreja em Cristo. Esse estar em Cristo é muito interessante para a igreja. Por quê? Porque é diferente de Cristo. A igreja é de Cristo. De Cristo seria uma coisa assim de pertencimento, pertence a Cristo, mas aqui não, ela está em Cristo. Aquela nova, a linguagem de hoje, a nova versão na linguagem de hoje, ela fala muito sobre unida a Cristo. E nós podemos ver isso na carta no Evangelho de João, no capítulo 15, nós vamos ver como o Senhor Jesus ensinou sobre isso aí. Ele diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim, então Jesus está falando, todo ramo que está estando em mim, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim, aqui está a palavra mais uma vez, o pronome, o pronome mim, mais a preposição em. Então, em mim, e eu permanecer em vós, como não pode o ramo produzir frutos de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Então aí Jesus enfatizando muito bem esse aí, estar em mim. E a igreja de Efésios, ela absorveu esse ensinamento de Jesus, o estar em Cristo. Então, essa armadura é o próprio Cristo. Isaías fala isso,
O próprio Senhor Jesus, Isaías 59, 16 a 19, fala isso também. Nós não vamos ler porque, para adiantar o nosso tempo, porque o nosso tempo está passando. E depois, não, nós já lemos, né, sobre o João aqui. E ainda, esse estar em mim é muito interessante, porque pregadores já falaram nisso no passado. Nós vemos que John MacArthur, ele diz, abre aspas, todas as peças da armadura são instrumentos espirituais. A verdade, a justiça, a fé, o evangelho, a palavra de Deus e a oração. Não são formas ocultas, são simplesmente os bens que cada crente herda em Cristo. Fecha aspas. O pastor, o reverendo Augusto Nicodemos também falou sobre o estar em mim. Ele diz, abre aspas, sugiro que a armadura de Deus é tudo aquilo que temos em Cristo, não somente as grandes verdades do Evangelho, mas a fé nelas. A armadura é o próprio Cristo, sim, e também a graça para podermos nos revestir dele e a certeza de que lhe pertencemos. Assim a igreja pode resistir ao diabo. Então aqui fica nessa, e fechando aqui aspas, então aqui fica essa palavra desses dois irmãos que têm autoridade do Espírito. Aliás, todos nós temos autoridade no Espírito, tem autoridade de conhecimento para falar sobre o assunto, né? É muito interessante isto. Agora nós vamos falar sobre, passar bem assim, bem rápido, porque o nosso tempo, irmãos, esse estudo aqui, da Palavra de Deus, isso aqui é um assunto para 3 aulas, Estou dando uma passada aqui, porque certamente quando eu for dar outra aula, se fosse uma aula que fosse dar em série, né, 1, 2, 3, ou seja, todo domingo, primeiro, segundo, terceiro domingo, ou primeira quarta-feira, segunda quarta-feira e a terceira quarta-feira era uma coisa. Mas eu vou dar essa aula aqui hoje, nós vamos ouvir esse assunto e vai ter muitos outros assuntos. Quando chegar lá na minha outra escala de eu dar aula, aí já passou, então não tem aquele, vamos dizer, aquele seriado, vamos dizer assim. Mas vamos passar aqui brevemente sobre as armas que Deus nos fornece para nós. E para ficar fácil para os irmãos, vamos dizer, decorar mesmo, guardar, porque a gente fica assim um pouco difícil quando fala as armas espirituais, as armas que Deus fornece, nós ficamos assim, meio perdidos, né? Mas vamos colocar em ordem aquilo que nós usamos da cabeça até os pés. Vamos falar primeiro do capacete, vai ficar melhor. O capacete, que é a salvação, a couraça, que é a justiça, o cinto, que é a verdade, o escudo, que é a fé, a espada do Espírito e o sapato calçado na preparação do Evangelho, o Evangelho da paz. Então vai ficar fácil assim. Nós somos alunos da escola dominical, aí vão sair com isso daqui hoje, sabendo isso aqui. Capacete, salvação. Couraça, justiça. Cinto, verdade. Mão esquerda, o escudo da fé. Mão direita, a espada do Espírito. E os pés, o Evangelho da paz.
Combinados? Decorar todo mundo? Guardou todo mundo? Ó, quando alguém perguntar quais são as armas que Deus fornece, aí vocês vão saber. Nós vamos saber. Dessa maneira, porque aqui fica em ordem, né? Fica assim, em ordem da cabeça aos pés, de acordo com o nosso corpo físico. Então vamos dar uma passada bem rápida aqui nas armas que Deus fornece para nós. Isso aqui abaixa, né? O óculos não ajuda, então fica longe, mas vamos ver aqui. Diz assim a palavra do Senhor. Aqui Paulo é dando usando aqui, as ordens que Paulo dá. Já dizemos que a carta aos Efésios é uma carta pastoral, uma carta de conselho. Mas aqui Paulo dá algumas ordens, revestivos de toda a armadura de Deus, que nós já falamos, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra as potestades. Nós temos as nossas lutas. E eu quero aqui falar sobre essa luta. Quando a palavra de Deus fala luta, a nossa luta é contra o diabo, é contra as hostes espirituais da maldade. E nós vemos e paira, né, sobre o ar, já dissemos isso, o mal, uma nuvem do mal, principalmente sobre a nossa capital federal. Vamos falar bem baixinho aqui, né? Aquele lugar lá parece ter uma coisa lá, que tudo ali é briga, ninguém entende ninguém. Aquilo ali, irmão, é uma potestade do mal. Os nossos irmãos cristãos que estão ali, pastores, reverendos, né? Eles pagam um preço ali, sofrimento, porque ali eles estão sob uma nuvem do mal. Então ali eles têm uma luta. Então é a nossa luta, e queremos aqui separar luta, prova e tribulação. São 3 pontos. Um professor bem antigo na escola dominical, nem sei se ele é vivo ainda, ele separava essas 3 coisas aqui. Outra coisa vocês vão aprender, nós vamos aprender nessa manhã: luta, prova e tribulação. O que é isso? Porque muitas vezes a pessoa fala: eu estou na luta, eu estou na prova, não, eu estou na tribulação. Então vamos separar essas 3 coisas. A prova, aliás, a luta é uma coisa contra o diabo, contra as forças do mal, contra aquela nuvem que eu já disse, que paira sobre a humanidade. Então isso aí é uma luta. Jesus, ele lutou contra o diabo. Então essa é a luta. Agora, a prova. Prova é Deus quem dá. Deus, ele nos dá provas, como cristãos, como crentes. Deus deu prova ao povo de Israel no passado. Deus deu prova a Jesus depois de batizado lá no deserto. Então a prova, ela vem de Deus, é Deus que dá. E a tribulação? Sobrou a tribulação. A tribulação é o fruto do pecado na nossa vida ou na vida de alguém que está perto de nós. Às vezes um familiar, uma contenda. É comum acontecer contenda entre famílias, entre filhos, entre pessoas. Não pode ser comum o crente, ele procurar tais coisas, o crente mesmo. Mas os nossos parentes que estão perto de nós, pessoas, em patrões, colegas de trabalho. Então isso aí faz, esse pecado que existe, então faz com que passamos por tribulações. Mas, graças a Deus que temos o remédio para isso, nós temos o recurso, nós não estamos só, estamos falando de igreja, estamos falando de crente. Para o diabo, para a luta do diabo, aqui temos a palavra de Deus, aquilo que Deus forneceu, que são as armas espirituais. A prova, você está passando em prova, por prova, ela vem de Deus. Ora a Deus, glorifica ao Senhor, canta ao Senhor,
procura um louvor, procura ouvir uma mensagem, glorifica o nome de Deus, engrandeça o nome de Deus ali, porque a luta, ela passa. No momento certo, a luta passa. Todos nós passamos, né? Luta não, prova. Estou confundindo. Prova, ela passa. E por fim, a tribulação. Qual é o remédio para a tribulação? É orar ao Senhor, jejuar, orar, pedir ao Senhor, suplicar a Deus para que Deus lhe dê força, para que essa tribulação, esse mal, ele passe sobre você ou sobre nós. Então vamos falar aqui sobre o capacete da salvação. Nós vemos que o capacete é aquele que protege a nossa mente, a nossa cabeça. Então a nossa salvação, ela entrou um certo dia, nós ouvimos a palavra de Deus, e a palavra de Deus nos induziu a esse termo de salvação. Para que a salvação entrasse em nós, nós ouvimos a palavra de Deus, alguém falou, nós ouvimos alguém pregar, ou nós lemos algum folheto, nós ouvimos algum hino, e a salvação, então, ela entrou em nós, a palavra de Deus, ela entrou em nós. Então, é por isso que a salvação, o capacete da salvação, a salvação no crente, ela é interessante. E nós vamos sair, queremos fazer aqui o cuidado que nós temos de ter com a nossa mente, é de que nós precisamos ver aquilo que nós estamos assistindo na televisão. Tudo entra por aqui, pela cabeça, pelos olhos. Aquilo que nós estamos assistindo, as fontes, um livro que nós estamos lendo, ou que nós arrumamos para ler em algum lugar. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, que muitas das vezes isso pode entrar na nossa mente, no nosso coração. Temos o caso da Elina sabe, o camarada que era crente, e ele, por ler alguns livros aí de linhas que não é a nossa linha de cristã, aí a dúvida entrou na mente dele, e ele, hoje em dia, é uma pessoa distante de Deus, uma pessoa que não crê em Deus. Então nós temos que ter muito cuidado com isso aí, sobre a nossa mente, porque entra pelos ouvidos ou pelos nossos olhos, e aí vem a dúvida, aí o Satanás, o diabo, ele coloca dúvida na nossa mente, no nosso coração. Por isso nós precisamos estarmos revestidos, a nossa mente, a nossa cabeça revestido com a salvação. E depois nós vemos a couraça da justiça. A couraça é aquilo que guarda o nosso coração, aquilo que protege os órgãos vitais, o nosso coração. Então o nosso coração, ele precisa, aquilo que nós ouvimos, vemos e ouvimos, entra pela nossa mente e vem para o coração. Então o nosso coração precisa estar, um coração guardado pela justiça de Deus, né? A justiça de Deus revelada em Cristo Jesus. E depois nós temos o cinto da verdade. O cinto é aquele que amarrava a roupa do soldado ali, a armadura, a espada, ele colocava ali. Então o cinto é aquilo que prende, o cinto da verdade. Nós vemos que a verdade, o crente, ele precisa falar a verdade, porque a verdade, ela vai ser verdade, ela nunca vai falhar. Ela consiste, ela tem consistência, ela tem firmeza, porque ela é a verdade. E de outro lado, essa é a verdade de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é a verdade.
E, por outro lado, o diabo, ele usa a mentira. Ele usa a mentira. Então, a verdade bíblica, a verdade, ela tem duas, ela vem do céu, ela é vertical e é horizontal. Por quê? Porque ela é bíblica, ela vem de Deus para nós. E ela, então, também ela é ética, porque nós, usando da verdade de Deus, nós também propagamos essa verdade para as pessoas que estão ao nosso redor, para as pessoas de um modo geral. Então, ela é bíblica, porque vem de Deus, e ela é ética, porque nós usamos ela para os demais. Então, o diabo em si, ele usa mentira. A mentira, ela não se sustenta. A pessoa, quando mente, ela, quando vai diante de uma autoridade, né, os irmãos aqui que são no ramo da polícia, a pessoa sabe que a verdade, quando uma pessoa está falando a verdade, ele desvia. Se você falou isso, ela fica assim e tal, é isso que você falou é verdade, aí ela, e aquilo? Aí ela muda o olhar, desvia o olhar. Então, os especialistas nisso, eles sabem se a pessoa está falando, sabe que a pessoa está falando mentira. Então, certo pregador, uma época, disse que a mentira é filha, não, Jesus que falou, né, João 8, 43, Jesus diz que a mentira é filha do diabo. O diabo, ele é o fabricante da mentira. E o fato interessante é que a mentira, ela está presente nos demais pecados. Então, a mentira, ela sempre está presente em todos os outros pecados da vida da pessoa, da vida do ser humano. Nós vemos quando o marido trai a mulher, é mentira. Quando a pessoa rouba, a mentira está ali. Quando a pessoa faz alguma coisa errada, a mentira está ali. Então, o diabo, ele é o pai da mentira. E o pregador uma vez falou que o diabo, ele tem uma filha. Ele tem uma filha. A filha dele chama-se mentira. E o diabo é um mau pai. É um pai perverso. Vamos dizer, ele criou, ele gerou a sua filha e deu para os outros criar. Então, as pessoas vão tomar conta dela. Então, aí são os propagadores da mentira, né? Assim, é um mau pai, o diabo. Interessante isso aí que o pregador disse. Então, a mentira, a verdade, nós como crentes precisamos estar com os nossos lombos cingidos com a verdade. O cinto da verdade precisa estar em nós. E a espada, aliás, o escudo da fé, empunhado na mão, o escudo da fé. Nós vemos que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Interessante que aquilo que nós vemos acaba não sendo fé. A pessoa, aquilo que nós não vemos, nós temos fé na vida eterna, nós temos fé em Jesus, nós não estamos vendo tais coisas, mas pela fé nós podemos, com os olhos da fé nós podemos ver. Em Hebreus 11 fala muito bem sobre isso aí. E esse escudo da fé, ele apaga, né, todo aquilo que vem contra o soldado, ele apaga, porque ele é uma arma que pode ser manuseada em todos os lugares onde está vindo as pedras, os dardos, ele pode ser manuseado para tirar aquilo. E depois nós vemos também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a espada é o único instrumento aqui das armas, que é um instrumento
de ataque é a espada. Os demais são de proteção. As outras figuras aqui é mais de proteção, mas a espada é o único aparelho que ataca o inimigo. É a arma de Deus, que é a palavra do Espírito. E, por fim, nós vemos aqui a preparação do Evangelho da Paz. Então, aqui está no versículo 15, é o último item que nós estamos falando aqui, sobre essa analogia das 6 armas espirituais, das 6 armas que Deus fornece para nós, que é a salvação, que é a justiça, a verdade, a fé, a espada do Espírito e os sapatos da preparação do Evangelho da Paz. Então, o Evangelho da Paz, quando nós levamos a palavra, aqui a figura dos pés, dos sapatos, fala daquele que leva a preciosa semente. O Isaías 52:7, nós não vamos recorrer lá ao texto, mas Isaías 52:7 fala sobre isso aí. Aquele que leva a preciosa semente. Quão formosos são os pés daquele que leva as boas novas do Evangelho da Paz. Então, boas novas no Velho Testamento, para nós hoje é o Evangelho. Boas novas é de paz. Nós vemos que o Evangelho, ele precisa levar paz aos corações. Tantas pessoas sem paz nesse mundo, mas a igreja, ela tem a mensagem do Evangelho, que é a mensagem de paz. E, por fim, Paulo usou aqui o 7º item aqui, o 7º recurso. Interessante é que os 6 é Deus quem dá, Deus que fornece esses 6 elementos para a nossa luta. E aqui, então, Paulo aqui usou o 7º elemento. E esse 7º elemento é nós que fazemos. Que elemento é esse? É a oração. Aqui ele falou, sobre isso aí. Versículo 18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplicas por todos os santos. E também por mim, Paulo dizendo, pedindo, Paulo, um apóstolo conhecedor profundo da palavra de Deus, conhecedor do Velho Testamento, de citações do Velho Testamento, conhecedor convertido a Cristo, um apóstolo capacitado por Deus, mas aqui ele se coloca no mesmo pé de igualdade com os irmãos, vamos dizer assim, simples, uma força de expressão lá da igreja de Éfeso, a ponto de ele dizer, e também por mim, ele se comparando com eles, é a dependência que ele tinha de Deus e das orações dos irmãos, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho. Então, uma coisa que nós precisamos hoje é a intrepidez, é a ousadia. Nós vemos que nós, como igreja, nós precisamos ter ousadia para pregar o Evangelho com firmeza, com graça. Não o Evangelho de animação, de euforia, de animação, mas o Evangelho na autoridade que Deus nos deu. É intrepidez, ousadia, arrojamento, arrojo para falar da palavra de Deus. E ele fala, para fazer conhecido o mistério do Evangelho. Então, o que é esse mistério do Evangelho? É a pessoa que ainda não tem Jesus, a pessoa que não
talvez não ouviu falar do Evangelho, ou já ouviu, mas esqueceu. Então, o Evangelho na vida das pessoas é um mistério. O Evangelho na nossa vida ele é um mistério, porque ele entra pela nossa mente, vem no nosso coração, e essa palavra, então, ela produz, é um mistério para nós não sabemos como Deus realiza isso. Então, se é um mistério para nós, é um mistério para toda a humanidade. E Paulo, então, ele citou aqui, é um mistério do Evangelho, pelo qual, ou seja, pelo Evangelho, eu sou embaixador em cadeia, para que em Cristo, aqui ele usou a expressão novamente, em Cristo eu seja ousado, ele usou essa palavra mais outra vez, eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Então essa é a palavra que o Senhor tinha para nós nesta noite. Passamos um pouquinho do tempo, e certamente não sei se as crianças, não chegou nenhuma criança aqui ainda, adolescente, coisa assim, mas vamos terminar agora para receber as nossas crianças de fora, nossos adolescentes. Amém, irmão? Então vai ficar aqui conosco esse ensinamento. Aqui foi bem um